Eu sou o Vinícius, esse aqui é o Dois Quadrinhos e você está no vídeo de pickups, como provavelmente você deve ter visto no título. A ideia desse vídeo é muito simples, cara, é um amigo, é como se estivesse conversando com um amigo e ele tá te mostrando o que ele leu num determinado mês, que nesse caso é o mês passado. Vamos começar com a parte de Marvel, aqui com Star Wars. Chegou às bancas o Darth Vader 2 e o Star Wars número 2, né, as novas mensais da Panini. É importante comentar o seguinte, essas revistas, na verdade, elas são mix, né? Aqui, por exemplo, na segunda edição de cada uma, estreou uma nova série. Por exemplo, aqui no Star Wars estreou Kanan, o último Padawan. Que interessante, eu achei legal. Trata sobre um dos últimos Padawans vivos depois que o Anakin Skywalker fez aquela chacina, né? E aqui no mix do Darth Vader, agora temos Princesa Leia do Mark Waid. Que achei, ok, assim, não me chamou a atenção ainda por essa primeira edição. Mas o que eu quero destacar é Star Wars número 2. Cara, o Jason Aaron, ele realmente conseguiu captar o clima de Star Wars. Lendo isso aqui, cara, tu tem aquela sensação de aventura. Tinha vários momentos que eu parava assim e olhava assim, cara, isso aqui é muito Star Wars, sabe? Por exemplo, tem uma piada com o C3PO que é hilária, assim. Putz, muito bacana mesmo. Enfim, tava lendo acompanhar e eu vou procurar comprar por mais um tempo. Eu também li a edição número 10 de Miracle Man e tá legal, óbvio, Miracle Man, cara, é impressionante, assim. Cada sacada genial do Alan Moore me deixa mais impressionado, assim, sabe? É um gibi mas tão realista, sabe? É um mundo, claro, tá, tem super-herói, mas é uma pegada tão realista que tu acaba realmente te importando com as coisas que acontecem, cara. E agora, por exemplo, ele criou dois novos vilões. E mais uma vez tu fica com aquela expectativa, com aquela sensação do desconhecido. Porque, cara, eu honestamente não tenho a mínima ideia do que esperar do gibi como Miracle Man. Então isso é muito interessante. Pequeno spoilerzinho, tá? Bem leve, bem leve. Temos aqui o filho do Miracle Man. E, cara, a quantidade de situações inusitadas que a versão humana, né, do Miracle Man acaba passando por conta de ser um bebê assim, né, cara, é muito interessante. A gente também tem a volta do Kid Miracle Man, pelo jeito ele vai se envolver na nova trama. Enfim, baita leitura, cara, cada vez melhor. E há aproximadamente 3 meses eu importei toda a fase do Jonathan Hickman pelo Quarteto Fantástico. E aí eu já li esses 4 primeiros encadernados, são 11 se não me engano ao todo. Eu sou um grande fã do Hickman, tudo que o cara escreve sempre acaba rendendo uma leitura bacana pra mim. E então, uma das últimas coisas que me faltava ler dele era a fase no quarteto, né? Que inclusive eu vejo em listas assim como uma das melhores do quarteto de todos os tempos, assim, tipo, ao lado do Mark Waid, da do John Byrne, do Stan Lee. E por enquanto tá realmente sensacional. Aqui, esse primeiro encadernado, que é o Reinaldo Sombrio, onde começa a fase, foi bem interessante, assim, tem umas piadinhas com referências a faroeste, com o filho do Reed, né? Olha só que demais o Franklin aqui, né? Ao melhor estilo Três Homens em Conflito. Mas um dos principais motivos de eu estar lendo essa fase é que eu sei que muita coisa daqui foi repercutir lá nas Guerras Secretas, né? Que aconteceu anos depois, né, dessa fase. Por exemplo, aqui ele cria a ponte, né? The Bridge, que é algo que ele utilizou na fase dos Vingadores pré-Guerras Secretas. Então, cara, é muito legal ir montando o quebra-cabeça que o Hickman fez. Sério, é impressionante. Se tu parar pra pensar, tudo foi tramado aos poucos nas revistas que ele foi escrevendo. Sério, palmas para Jonathan Hickman. Mas o primeiro encadernado ainda não tinha me pegado, sabe? Achei legal, claro, mas onde a minha cabeça explodiu foi nesse aqui. Aqui eu via que realmente valeu a pena a minha compra, porque, cara, foi uma grana importar pela Amazon. Inclusive, eu importei essa fase do Hickman pelo seguinte. Eu geralmente salvo os produtos que eu quero comprar na Amazon, tá? Tem uma parte ali que tu coloca na wishlist. Aí eu tava viajando assim no site e olhei, pô, esgotou o ônibus dessa fase do quarteto. Cara, eu entrei em pânico. Porque imagina, se esgotou o ônibus, como é que eu vou conseguir ler depois a fase, né? Tava por uns, os caras já estavam cobrando $500, porque tava esgotado o ônibus, os caras da Amazon cobram uma grana, né? Enfim, aí eu me adiantei e já importei toda a fase no trade paperback mesmo, né? Nessas aqui que não me faz tanta diferença mesmo. Enfim, mas nesse encadenado, cara, esse encadenado foi realmente algo fantástico, assim, ler. Sério, nossa, uma das minhas leituras mais legais do ano, assim, fácil. E sendo que o arco que eu gostei durou só 3 edições, cara. 3 míseras edições o cara explodiu minha cabeça. Bom, o Reed, ele usa a ponte para observar outras realidades, né? É basicamente uma ponte para outra realidade. Então ele observou que existem alguns reads de realidades alternativas que criaram também a ponte. Então, pensa, cada read de cada realidade consegue visualizar o outro. Então ele acaba descobrindo que existe um conselho de reads
que tem um templo específico onde eles se reúnem pra decidir o futuro do multiverso, cara. Olha que conceito sensacional. Tá, não foi ele que criou isso, mas eu achei bacana. Enfim, aí depois tem uma parte relacionada ao Quarteto Fantástico da fase do Mark Millar, que ainda não deu muito a entender o que vai acontecer aqui. E nesses outros dois ele tá construindo a grande trama, que eu acredito que vai ser relacionado aos Inumanos Mundiais. Enfim, vou terminar de ler o quanto antes, isso aqui que eu tô gostando muito. Esse mês eu também li a Mensal dos Vingadores, a edição... Reli, na verdade, né? A edição 25. E eu vou comentar ela no final do vídeo, porque tem spoilers, porque essa edição é demais e... uma das melhores leituras do meu ano, assim, cara. Sério, disparado. Isso aqui é fenomenal. Esse mês eu também li X-Men Massacre, que é o primeiro volume que a Panini lançou, né? Vão ser 4 ao todo, fechando essa mal afamada saga dos anos 90. Eu leio quadrinhos há 9 anos, quadrinhos de super-heróis, né? Assim, acompanho regularmente há 9 anos. Então, eu tenho 26. Então eu não vivi os anos 90, eu nasci em 89, então eu não acompanhava X-Men nessa época, né? Mas, claro, li coisas dessa época já, procurei resgatar e tudo, que eu sempre tô atrás do máximo de conhecimento sobre quadrinhos que eu posso obter, né? Mas eu não vivi essa época, sabe? Então é algo muito estranho pra mim. Todo mundo fala, cara, que lixo, os anos 90, só saiu porcaria. Basicamente, eu tenho curiosidade de ler as coisas dos anos 90, sabe? Por exemplo, eu li Heróis Renascem, eu li... deixa eu ver, eu tô lendo agora vários quadrinhos da Image dessa época. Enfim, e todo mundo fala muito mal de Massacre. Mas, cara, eu vou te falar que eu achei legal. Assim, não é a melhor leitura do ano nem nada. É um quadrinho de super-herói, cara. Um comumzinho como vários outros que eu já li. Mas também não me desagradou tanto. Não sei se foi pelo fato de não estar acompanhando X-Men nessa época, porque realmente é uma confusão. Eu já tentei ler a fase do Jim Lee, que é um caos. Enfim, eu sigo lendo Massacre. É meio complicado de explicar do que trata, mas basicamente é um vilão que aos poucos foi surgindo e se apresentando. Era um vilão misterioso ao princípio, e aqui os X-Men descobrem que a identidade dele ela é bem... vai causar um grande impacto pra eles, né? E a partir daí o que eu falar é spoiler, mas tá interessante de acompanhar. Menos confuso do que eu esperava, por exemplo. Acaba sendo interessante, cara, porque tem muitos personagens envolvidos nesse crossover, sabe? Então é legal. Esse mês eu também li o 4º volume de Justiça, e tá legal, assim, eu mal lembro, assim, sendo bem sincero, eu li umas 2 semanas. Mas enfim, cara, é sempre bacana ver um autor tendo a liberdade de chacoalhar o universo de heróis, sabe? É legal. Esse volume ele começou meio sentimental, assim, numa parte meio parado, assim, mas terminou com bastante porradaria, né? Que é o que a gente quer ver, cara. Eu sinceramente eu comprei esse gibi pra me divertir a esse nível. E ele faz isso muito bem. E finalmente comprei a minha primeira edição da coleção da Eagle Moss. Na prática, a única edição que eu queria era que o Último Filho, que é um arco que eu adoro, cara. Mas aí como no pacote vem junto o Batman Silêncio número 2, né, cara, tive que comprar o Batman Silêncio número 2. E a pior parte, né, pagar R$35. Mas falando do Superman, o Último Filho, tá, o encadenado em si, primeiro eu tenho que dizer que, cara, que qualidade dessa coleção da Eagle Moss, sério. É a mesma coisa, na verdade, que a coleção da Salvati, assim, que eu dei uma olhada, assim, no geral e me pareceu a mesma ideia, mas talvez um pouco mais organizado. Tem aqui diversas informações sobre os autores, sobre a obra, o contexto da obra, que eu acho que é a coisa mais importante. Tem também as capas originais, uma história clássica aqui, a primeira edição aqui do Super-Homem. Achei legal também que eles tratam muito, que eles discutem um pouco a origem do herói aqui. Nossa, cara, é um trabalho de pesquisa, sabe, interessante de se ver. Eu já comentei esse encadenado no videozinho sobre a coleção da DC pela Eagle Moss, mas eu vou dar uma pequena reiterada. A premissa já é algo fenomenal, né? A gente tem a ideia de que o Super-Homem é o último filho de Krypton. Aí do nada cai na Terra um outro menino, que é kryptoniano também, sabe? E também tem o fato do Clark não poder ter um filho com a Lois. Então tem todo esse problema entre eles, né? Uma coisa emocional, algo que eles não podem obter, né? Com seu amor. E de repente tá ali um garoto pra eles criarem, né? Então é algo que chama a atenção do leitor, sabe? A arte do Adam Kubert também eu acho demais, cara. Nossa, que ele realmente se puxou, né? Tanto é que as edições atrasaram um monte lá nos Estados Unidos. Esse aqui é o primeiro arco do Geoff Johns pelo Super-Homem, que é uma fase razoavelmente longa. E ele escreve ao lado do Richard Donner, que é o diretor do filme do Super-Homem lá de 1978. E a ideia é realmente, assim, remeter aos filmes clássicos, sabe? Tem umas homenagens aqui. Enfim, cara, procura ler isso aqui. Eu não sou um grande fã do Super-Homem, sabe? Às vezes eu acho ele um personagem um pouco piegas, mas essa história aqui realmente foi algo que me emocionou. Olha aí, eu achei muito bacana. E tem ação na medida certa. Nossa, o final é muito bacana, assim, tem sacadas muito legais do Johns aqui. E a parte da emoção. Raros quadrinhos de super-herói me emocionam. Eu peguei também esse mês o 6º volume do Monstro do Pântano do Alan Moore, e a Panini
acertou na lombada dessa vez, cara. Pra quem tá colecionando isso aqui, eles acabaram errando na edição número 5. Todas as edições do Monstro do Pântano do Moore tem essa lombada aqui com esse padrão. E a edição número 5 ficou com a fonte menor, então ficou meio bizarro, cara. É um volume mais fino, com a fonte um pouquinho mais... fica muito diferente das outras, basicamente. Ah, Vinícius, como tu é fresco. Mas, cara, eu acho que ele, pô... No mínimo eles tinham que caracterizar direitinho toda a coleção, sabe? Eu achei muito estranho. Enfim, mas sobre a história em si, cara, eu ainda não terminei de ler. Eu tô na metade. Então se eu ver que eu tenho algo de útil pra falar sobre o encerramento dessa fase, eu faço um vídeo específico, assim. Mas tá interessante, assim. A gente tem um monstro voltando. Não vou dar spoiler, só vou falar isso. Ele tá voltando e eu parei aí. Esse mês eu também comprei esses 2 volumes de The Walking Dead que estavam em promoção lá no site da HQM. Cara... isso aqui é muito bom. Eu lembro assim qual das 2 edições é, mas acontece algo muito tenso, que todo fã de The Walking Dead deve saber do que eu tô falando. E, cara, sinceramente, eu ouço muita gente dizendo assim, o Robert Kirkman perdeu a mão, The Walking Dead não tá tão legal quanto estava no começo. Cara, pra mim, continua interessantíssimo, assim, tá, ele dá umas pequenas exageradas, assim, numas partes, por exemplo, o surgimento do Ezequiel. É um personagem que aparece aqui numa das edições que é meio estranho, assim, sabe? Tipo, é um dono de um grupo de... Ele é o dono de uma cidade, tipo um rei, ele tem um tigre de estimação, é uma coisa meio viajante, assim. Mas mesmo assim eu ainda gosto de The Walking Dead, ainda tô achando bem legal. Eu tô lendo as edições americanas, eu tô lá na 130, 140. E cara, é impressionante. O Kirkman, ele continua tendo sacadas interessantes sobre como seria uma sociedade pós-apocalipse zumbi. Não é bem pós, mas enfim, durante um apocalipse. A evolução que ele acaba colocando em The Walking Dead é uma coisa incrível, cara. São sacadas muito legais. Enfim, leia The Walking Dead, cara. Se tu não tá lendo os quadrinhos, leia. Que eu gosto da série. Atualmente ela tá muito boa. Eu acho que a 6ª temporada tá incrível. Mas quadrinhos não tem como, cara. São muito mais legais, assim. E esse mês eu comecei a ler 2001, Uma Odisseia no Espaço. Algo que eu queria ler há muito tempo, cara. E reparem num detalhe. Olha que edição sensacional. A gente tem aqui uma caixinha, tá? O livro tá aqui dentro. Tu puxa, ele é completamente preto. A ideia, obviamente, quem viu o filme, quem conhece a história, né? É reproduzir o monolito, que cai logo em vários capítulos do livro, ele acaba caindo, né? Em várias partes. Sério, que edição fantástica aqui. A editora Aleph, sério, é a melhor editora de livros da atualidade pra mim, assim. Não que eu acompanhe 1 milhão de editoras, não tenho um conhecimento tão vasto, por exemplo, quanto tenho de edições de quadrinhos, mas realmente, cara, é um cuidado fantástico. São edições especiais, edições de colecionador. Isso aqui é um cuidado que, cara, é como se fosse um encadernado de luxo de 2001, Odisseia no Espaço, fazendo um comparativo com um quadrinho. Provavelmente tu já ouviu falar em 2001, Odisseia no Espaço, né, ou do livro, ou do filme. O filme ele é um clássico dos cinemas, assim. Eu não quero pagar de cult aqui, mas, cara, eu adoro esse filme, cara. É algo assim que realmente me pegou. Tem muita gente que diz que é chato, é longo, não explica nada. Mas, cara, eu achei algo assim fenomenal, sabe? Deixar o telespectador refletindo. Eu vi com a Carol, então a gente ficava discutindo o tempo todo, tentando chegar a alguma conclusão. Mas de qualquer jeito, cara, a gente não pode negar que é um clássico. É um filme dos anos 60, com aquele realismo científico e com aqueles efeitos visuais, cara. É uma coisa assim de explodir a cabeça, assim. Tu mal percebe que é um filme dessa década. Tem muito filme atual que tá remando pra conseguir efeitos como o de 2001. É legal que o Arthur C. Clarke e o Stanley Kubrick, eles escreveram o livro enquanto faziam o roteiro do filme. Então um acaba complementando o outro, sabe? Pô, eu ainda não terminei, tá? Eu tô lá pela página 40, 47. Eu já consigo ver pequenas explicações para as coisas que aconteceram no filme. Por exemplo, logo no começo do filme, né, a gente tem a parte da pré-história que não tem falas, né, só tem urros e gritarias e barulhos, enfim. E aqui no livro, tu tem a perspectiva daqueles seres. Então tu acaba entendendo melhor o que eles estavam sentindo, o que estava acontecendo quando cai o monolito, que acaba resultando na evolução daquela espécie. Enfim, eu quero terminar logo, tá? Porque eu tô muito curioso. Pra quem viu 2001, né? Ele, sem spoiler, mas enfim, ele tem um final psicodélico. E eu quero ver como vai ser descrito aqui no livro. E ele não é muito longo, cara. Ele tem 230 páginas, mais ou menos, de história em si. E o resto são extras, entrevistas, etc. Baita edição, cara. É um livro de colecionador, dá pra dizer assim. E agora chegamos naquele momento. Não cria muita expectativa, nem nada, tá? Mas, cara, spoilers, tá? Spoilers a partir de agora.
Bom, essa edição dos Vingadores, ela começou com uma edição da revista Vingadores, né, Avengers americana, que segue lá a trama do Capitão América viajando através do tempo, que vai ter um final muito legal. Eu mal lembro, na verdade, sendo bem sincero, porque a parte que realmente me interessa é a parte dos novos Vingadores. Basicamente, a gente tem uma Liga da Justiça entrando em conflito com os Illuminati para ver qual das duas terras vai sobreviver. Primeiro a gente tem aquele dilema moral, né, da edição anterior, que a gente ficou os heróis ficaram naquele impasse, né? Pô, a gente vai assassinar um grupo de super-heróis, destruir um planeta só para salvar o nosso, né? Que tipo de herói a gente é? Aí o Namor mete a primeira porrada, né, para variar, né? Eles ficam naquele impasse e ele diz: "Cara, se é pro mundo acabar, eu vou dar o primeiro soco", sabe? Fala, cara, isso é muito Namor. Enfim, mas seguindo na edição, a gente tem um conflito sensacional, cara. A gente tem, por exemplo, aqui análogos do Batman, análogos do Flash, do Super-Homem. Então é basicamente uma briga entre a Liga da Justiça e os Illuminati, cara. Isso é interessantíssimo. Até eu tava conversando com o Alex, um amigo meu. Ele tava comentando, cara, por exemplo, ó, tem a luta entre o Hulk e o Super-Homem, entre aspas, né, cara? Quando o Super-Homem vence o Hulk, com a visão de calor. E sempre é uma discussão que eu vejo os leitores de quadrinhos, né? Quem é que ganha? Ah, é o Hulk ou é o Super-Homem? Cara, olha a expressão de pavor do Homem de Ferro quando ele vê o Hulk sendo sobrepujado pelo Super-Homem, cara. Tipo, se o Hulk morreu, tamo ferrado, sabe? Tipo, se o ser mais forte caiu, como é que a gente vai resolver esse problema? E eu quero chamar a atenção para uma outra parte que eu tô achando brilhante por parte do Hickman, né? Ele construiu desde lá do começo da série dele nos Novos Vingadores uma rixa entre o Namor e um Pantera Negra, né? Eles estão sempre ali se bicando, né? Chegou a ter uma guerra entre Wakanda e Atlantis. Então aqui nas primeiras páginas a gente tem os ancestrais do Pantera Negra botando uma pressão nele, né? Não, se é pra decidir qual mundo vai sobreviver, tu que vai destruir a outra terra, para salvar a nossa terra aqui, onde a gente habitou, onde as nossas gerações estão aqui, onde temos Wakanda. Então a gente tem ele muito sob pressão, sabe? Aí quando chega na hora de apertar o gatilho para destruir o outro planeta, ele hesita, né, cara? Ele não consegue, ele vai ter que destruir um planeta inteiro para salvar a Terra, sabe? É uma responsabilidade muito grande. Até que chega num ponto que só chega o Namor, eles já estão prontos para morrer, todo mundo, né? Aí o Namor só pega e aperta o botão, cara. Sério, isso é muito legal. O Namor é muito badass, né? Então, assim, cara, mais uma vez, palmas para Jonathan Hickman, cara. Olha, esse não é o tipo de história que a gente vê normalmente, né, cara? Primeiro, os heróis enfrentando um outro grupo, com um dilema moral genial. Agora um grupo de super-heróis que a gente tanto gosta, tendo que destruir um mundo inteiro e fazendo algo que é moralmente condenável, vamos dizer assim, né? Sério, realmente, assim, algo fantástico. Uma das melhores coisas desse ano, cara. Fácil, fácil. Eu mal posso esperar pra Panini lançar um encadernado pra eu imortalizar na minha estante, sabe? Eu não vou nem abrir quando chegar, vou deixar bonitinho na estante, assim. Essa cena também do Super-Homem dizendo que preferia morrer com a terra dele do que se salvar, né? Olha só, cara, ele chorando, cara. Olha isso, cara, é o Super-Homem. Né? Tá, não é exatamente o Super-Homem que a gente conhece, mas enfim, é uma representação do Super-Homem. Enfim, eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil aí pra ti. Como sempre, ficam os vídeos, os links dos últimos vídeos aqui do canal, matérias do blog dessa semana, meu Deus, aquele blog é muito legal. E aguardem, ainda nesse final de semana, teremos 2 quadrinhos news aqui no canal, o nosso quadro que foi um sucesso de aprovação. E não deixa de comentar aqui o que tu leu esse mês, cara. O melhor, vamos ser um pouco mais sintético. Comenta o que tu leu de melhor, assim, porque aí a galera vai olhar os comentários, eu também vou olhar, dar uma olhada, assim, o que o pessoal anda lendo, é muito bacana. Certo? Tchau, fui. Por hoje é tudo, pessoal.